Olá, bem-vindos a todos os alunos do seminário. Deus abençoe a todos vocês que estão participando neste ano do Seminário Teológico da Igreja Pentecostal Cruzado Universal. É com imenso prazer neste dia que estamos começando a nossa aula sobre o Antigo Testamento, onde vamos estar falando sobre a antiga aliança que Deus estabeleceu com os seres humanos. Vamos estar falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, que assim são conhecidos como Pentateuco. Sempre que a gente lembrar, quando você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar ali os 5 primeiros livros, que nós classificamos esses livros como livros chamados de Pentateuco, ou os 5 livros escritos por Moisés. Entre eles, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico. Esses são os livros do Pentateuco, né? Livros que foram escritos para a nossa instrução. É lógico que alguns desses mandamentos que se encontram nesses livros, para o pessoal da Nova Aliança já não existe mais esta obrigação. Mas sim, são livros que foram escritos para o nosso bem e trazer instrução moral para as nossas vidas. Então, nesse seminário que estamos começando, nós vamos estudar primeiro sobre os 5 livros da Bíblia, né? Na apostila que os irmãos terão depois aí nas suas casas, nós vamos começar estudando sobre o Pentateuco. Sempre que você esquecer porque é chamado de Pentateuco, você lembra ali o título da seleção brasileira, quando o Galvão Bueno gritava, né? É pentacampeão. O Brasil se tornou pentacampeão, quer dizer 5 vezes campeão do mundo. Então nós podemos observar aqui o primeiro livro do Pentateuco, que é o Gênesis, né? Gênesis, o autor do livro de Gênesis, tradicionalmente foi Moisés, né? Existe uma controvérsia, né? Existem alguns estudantes de teologia que afirmam que o primeiro livro foi escrito por Jó, mas oficialmente é atribuído a Moisés. Então, o autor tradicionalmente, como eu havia falado no início, é Moisés. A data desse livro varia um pouco, né? Entre 1405 AC a 1445. E o tema deste livro é a criação do mundo, a criação do universo, né? A criação da terra, a criação dos seres humanos. Que coisa maravilhosa quando nós nos deparamos com esta escritura, com a Bíblia Sagrada, e nós abrimos o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que em hebraico quer dizer Bereshit, e nós abrimos a Bíblia no primeiro livro das Escrituras, no livro de Gênesis, e já aqui encontramos algo maravilhoso que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então quer dizer que tudo isso que existe não é obra do acaso, existe ali a mão do Criador. Então, nesta aula que estamos dando início, nós vamos estudar a respeito da criação, a respeito do Deus Criador, que criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. No livro de Gênesis, nós vamos encontrar ali alguns heróis da fé, como é o caso de Abraão, né? O patriarca Abraão ali, que foi, lá na frente, foi intitulado como o pai da fé, este homem que exerceu uma fé sobrenatural tão grande, que foi capaz de receber várias alianças, se estabeleceram alianças através dele para as nossas vidas, bênçãos, promessas de Deus que até hoje penduram sobre a nossa vida. Foi através da fé desse homem Abraão que nós recebemos essas bênçãos. Também no livro de Gênesis nós vamos ver ali uma promessa de Deus a Eva após a queda. Quando Satanás tenta Eva, ali o Senhor diz que colocaria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Ali o Senhor diz que da semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E a gente sabe que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu de uma mulher, né? E esse Senhor que nasceu, esse Deus que se fez homem, que se tornou carne, nasceu, habitou entre nós, viveu aqui nesta terra, experimentou as mesmas dificuldades, as mesmas fraquezas que o ser humano comum, porém sem pecado. E Jesus foi o autor da vitória da igreja e da humanidade contra o pecado. Ele esmagou a cabeça de Satanás, ele pisou a cabeça da serpente, né? Conforme está escrito ali no livro de Gênesis. Ali no livro de Êxodo, que é o segundo livro do Pentateuco, também é conhecido tradicionalmente o autor
tradicionalmente mencionado, foi escrito por Moisés. E a data varia ali entre 1405 a 1445. Tema central é a redenção ou a libertação. Este livro dá continuidade à narrativa iniciada em Gênesis. Êxodo significa, em grego, saída. Refere-se à poderosa libertação de Israel efetuada por Deus, tirando-os da escravidão do Egito e a sua partida daquela terra como povo de Deus através de Moisés. Então nós podemos observar que no livro de Êxodo nós vamos ver quando Deus levantou o seu profeta Moisés para libertar o seu povo, que era escravo ali no Egito. Então Deus levanta Moisés com um propósito, né? Ser o libertador, aquele moço que havia sido criado ali junto no Egito, né? Criado com os costumes dos egípcios, estudado no Egito, porém quando Deus chamou ele, Deus o escolheu, ele começou então, ele prestou atenção nesse chamado, nessa escolha divina, e ele se tornou ali o libertador do povo de Israel, retirando aquele povo do Egito. Deus levanta Moisés com o propósito de ser ali o libertador, né? Moisés, o grande profeta de Deus, que Deus levantou lá no Antigo Testamento, né? Um homem íntegro, um homem que tinha intimidade com Deus, que tinha intimidade com o Espírito Santo. Também ali no livro de Êxodo, nós vamos observar ali os mandamentos, ou seja, os 10 mandamentos que Deus estabeleceu com o povo. Ali nós vamos observar quando Deus, no livro de Êxodo, capítulo 20, nós vamos observar quando Deus levantou ali, deu uma ordem a Moisés para subir ao monte, e ali Moisés estava falando com Deus em consagração, buscando a direção de Deus, e o Senhor então estabeleceu os seus mandamentos, as suas ordens, as suas regras, para que o povo de Israel pudesse seguir aquelas normas, aquelas regras, porque um povo sem regras, uma nação sem regras, sem lei, vira uma terra de ninguém, né? Imagine você um país que não existe ali uma hierarquia, uma disciplina, esse país então fica sendo um desgoverno. Então no livro de Êxodo nós vamos ver o estabelecimento ali das leis de Deus, leis que eram tanto na área da saúde como leis referentes às leis morais, né? Assim conhecido como Decálogo, os 10 mandamentos, também como leis cerimoniais, mas aí depois, mais na frente, nós vamos estar falando especificamente dessas leis, tanto a lei cerimonial como a lei moral, né? Então, ali Deus estabeleceu essas leis, essas regras, para que o povo de Israel pudesse observar e tentar andar por esses mandamentos e assim ser um povo abençoado e feliz, conforme está escrito em Deuteronômio: se ouvirdes as minhas palavras e os meus mandamentos, vocês vão colher, vocês vão comer os melhores frutos desta terra, benditos serão na entrada e benditos serão ao sair, ou seja, a bênção de Deus estaria com aquela nação ao dar ouvidos, prestar atenção à voz de Deus, e então receberiam as bênçãos do Senhor. E nos dias de hoje não é diferente, né? Se nós darmos ouvidos à palavra de Deus, aos conselhos de Deus, a nossa vida será próspera, será abençoada, nós vamos atrair sobre a nossa vida e sobre a nossa família as bênçãos de Deus. Depois nós vamos ver também nesse livro, no começo do Antigo Testamento, depois do livro de Êxodo, nós vamos encontrar o livro de Levítico. Também o autor do livro de Levítico, tradicionalmente, foi escrito ali por Moisés. E a data é a mesma, entre 1405 a 1445. O tema central é a santidade, né? Nós sabemos que sem santidade ninguém verá a Deus. Muitas das vezes a gente pode cultuar a Deus de várias formas, né? Podemos modernizar os nossos cultos, podemos fazer tantas coisas. Mas o que agrada a Deus, o que chama a atenção de Deus é a nossa conduta, é a nossa santidade, é a nossa adoração sincera diante de Deus, o nosso coração aberto, e nós vivermos e praticarmos a palavra de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá a Deus. É um tema muito sério, que muitas pessoas não levam em conta esta escritura, onde diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Também está escrito ali na palavra de Deus, muito clara, dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, né? Com um coração sincero, voltados
para a santidade de Deus. Quando nós levamos uma vida em respeito, em devoção a Deus, nós também vamos desfrutar da sua santidade, vamos poder ter uma vida em plena comunhão. Nós sempre observamos que o sermão bem elaborado, ele pode atrair algumas pessoas, mas o testemunho, o caráter, ele arrasta muito mais. O exemplo de cada um de nós, ele vai arrastar pessoas, multidão de pessoas olharão para nós, assim como Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Muitas vezes a gente tem observado aí muitas pessoas com lindas pregações, lindos sermões, mas uma vida totalmente aquém daquilo que estão pregando e ensinando. Então a palavra do Senhor nos ensina que sem santidade ninguém verá a Deus, né? E nós temos que levar isso em conta. O Senhor, ele não aceita qualquer tipo de sacrifício. Então, como nós já estamos agora no Antigo Testamento, nós podemos observar que Deus é uma pessoa muito organizada e até a forma de cultuar ao Senhor, ele tinha determinações de que forma deveria ser feito o culto, de que forma o povo de Israel deveria prestar culto ao Senhor, né? Tamanha a santidade, né? Depois Moisés constrói lá na frente, constrói o tabernáculo, que ali o povo recebia as bênçãos de Deus, eram feitos sacrifícios, as ofertas pelo povo, as ofertas pacíficas, as ofertas para os sacerdotes e as ofertas para a remissão dos pecados. E ali nós vemos que o Senhor estabeleceu a forma que ele se agradava de receber aquele tipo de adoração. Nós observamos isso lá no Gênesis, quando Caim e Abel, eles foram oferecer um culto a Deus, foram oferecer uma oferta, um sacrifício a Deus, né? Caim ofereceu ali dos frutos do seu trabalho e Abel ofereceu ali um cordeiro, né? Ofereceu o seu melhor, o melhor do seu rebanho, ele ofereceu a Deus. Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, porque a oferta de Caim realmente não foi uma oferta agradável. Caim não tirou do seu melhor para apresentar a Deus, ele trouxe ali o que sobrava e ofertou ao Senhor, e isto ali não recebeu a aprovação divina. Então, nesses 5 livros do início das Escrituras Sagradas da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, são assim chamados Pentateuco. Guarde esse nome, porque lá na frente, na prova final, você vai lembrar, né? Pode ter uma pergunta relacionada como era chamado os 5 livros escritos por Moisés, né? E você vai lembrar, né? Para nós brasileiros fica mais fácil lembrar ali do Galvão Bueno gritando penta, né? E você vai lembrar ali dos 5 livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O próximo livro é o livro de Números. Tradicionalmente foi escrito por Moisés, a data cerca de 1405 a 1445. Tema do livro de Números chama-se Peregrinação no Deserto. Este é o 4º livro do Pentateuco. Tem esse nome porque nele há 2 contagens dos israelitas. A primeira foi feita quando saíram do Egito, Números capítulo 1, e a outra 40 anos mais tarde, antes de entrarem na terra de Canaã, Números 26. E o 5º livro, o último livro do Pentateuco, é o livro de Deuteronômio. O autor, tradicionalmente também, foi escrito ali por Moisés, a data cerca de 1405 a.C. Lembre-se bem, 1405 a.C., né? Nós sabemos que o Antigo Testamento, o período na história está dividido em 2, o antes de Cristo e o depois de Cristo. O antes de Cristo é todos aqueles livros que foram escritos antes do nascimento de Jesus, ou seja, antes de Jesus Cristo estar aqui nesta terra. Então, o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, ele foi escrito antes de Cristo. Isto quer dizer que Jesus não havia encarnado, não havia estado aqui na terra ainda. Ele existia, né, como Deus, mas não estava nesta terra. Então, aqui os livros do Pentateuco são sempre chamados AC antes de Cristo. E o último livro, então, é o Deuteronômio. O livro consiste na mensagem da despedida de Moisés, nas quais ele sumariou, renovou o conselho entre Deus e Israel para o bem da nova geração de Israel. Nós podemos observar que o Antigo Testamento, quando nós
temos a nossa Bíblia, você tem a sua Bíblia aí na sua casa, você vai encontrar que a Bíblia ela está dividida entre dois testamentos, né? Que nós assim chamamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, na nossa Bíblia, edição em português, o último livro é o livro de Malaquias. Nós sabemos que na tradução do judaísmo há uma inversão ali da ordem dos livros. Mas na nossa linha de pensamento cristã, nós sabemos então que no Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias, né? Então você vai encontrar assim, né? Dois testamentos. Desse lado, o Antigo Testamento, AC, do outro lado, o Novo Testamento. Em algumas Bíblias, antigamente, existia aqui, antes do Novo Testamento, que eu tenho o livro de Malaquias, digamos aqui termina o livro de Malaquias, e antigamente, talvez a sua Bíblia tenha isso, existiam aqui 4 folhinhas que separavam o Antigo e o Novo Testamento. Essas 4 folhinhas significavam 400 anos de silêncio que existiu entre o período do último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, até o Novo Testamento. Hoje, as Bíblias não costumam trazer essas 4 folhinhas em branco. A Sociedade Bíblica antigamente fazia uma homenagem a esse período e colocava ali nas Bíblias antigamente 4 folhinhas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento, significando ali os 400 anos de silêncio que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento. Depois desses 5 primeiros livros, que nós conhecemos como os livros escritos por Moisés, é lógico, vou repetir, livros escritos por Moisés, porém inspirados por Deus. Nós sabemos que a inspiração das Escrituras, inspirar, significa soprar alento, significa trazer a inspiração divina. É como uma senhora que não sabe ler e pede para sua neta escrever uma carta para uma parenta, alguém da sua família. Aquela senhora, então, ela pede para sua neta escrever aquela carta para sua irmã, e logo vem a pergunta de quem é a carta? Da senhora que ditou a carta ou da menina que escreveu a carta? Logicamente, a carta é da senhora que ditou a carta. Assim é Deus. Ele é o autor das Escrituras. Ele inspirou as Escrituras. E os homens, especificamente 40 homens, foram usados para escrever as Escrituras, a Bíblia Sagrada. 40 homens. Por que Deus usou o homem? Ah, mas eu não acredito na Bíblia, pastor. Porque a Bíblia foi escrita pelos homens. Sim, a Bíblia foi escrita pelos homens. Porque o homem é a obra-prima de Deus, é a obra perfeita. Deus não iria usar ali o jumento, não iria usar o macaquinho, o leão, o tigre para escrever a Bíblia. Também não iria usar os anjos, mas ele usou a sua obra-prima, que é o homem, o ser humano, que Deus criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, o ser humano é algo de bom, é algo que Deus criou e viu que era bom, né? Deus criou o ser humano e viu que era bom. Então, Deus capacitou o ser humano com livre-arbítrio, capacitou o ser humano com a inteligência. Então, é por isso que Deus usou 40 homens para escrever a Bíblia, ou seja, inspirou 40 homens para escrever a Bíblia. Depois dos 5 livros do Pentateuco, nós vamos encontrar os livros históricos, né? Primeiros livros ali do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses são chamados livros, os 5 livros escritos por Moisés, ou os livros da lei, que tratam ali das leis de Moisés. Depois nós vamos encontrar os livros históricos, que começa ali no livro de Josué. Autor do livro de Josué é incerto, né? Existe uma polêmica ali sobre o autor do livro de Josué, e a data varia entre 1375 AC a 1400. O tema principal do livro de Josué é a posse da herança, a terra prometida. Resumo, o livro tem o nome do seu principal personagem, Josué, e é um verdadeiro compêndio de batalhas. O livro mostra a chamada de Josué para a liderança do povo de Israel.
diante da morte de Moisés, Deus revelou a sua vontade diretamente ao seu escolhido. Lembremos-nos de que Josué já havia sido separado pelo Senhor anteriormente, através da intercessão de Moisés. Isso está registrado no livro de Números, capítulo 27, versículo 12 e 23. O segundo livro histórico é o livro de Juízes. O autor também é desconhecido. A data varia entre 1050 a 1000 AC. Tema: apostasia, opressão, libertação e arrependimento. Resumo: movido pelo amor, o Senhor se compadece do sofrimento de Israel e suscita juízes ou libertadores. Estes eram, na maioria, líderes militares que desenvolviam também atividades religiosas e civis. Eram homens tomados de modo temporário pelo Espírito que os habitava para uma ação libertadora. E algo me chama a atenção aqui que diz que eram homens que eram movidos em períodos pelo Espírito Santo. Lembramos que naquela época, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava no homem. Preste bem atenção nisto. No período do Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava no homem. Sim, o Espírito Santo visitava o homem, vinha uma unção especial do Espírito sobre os profetas, sobre os servos do Senhor, e esta unção não era permanente. Vinha aquela unção e saía, passava aquele período daquela unção. Mas nos dias de hoje, nós somos o templo do Espírito Santo, somos morada de Deus, né? No Antigo Testamento, eles não tinham esse privilégio de ser habitação do Espírito Santo. Mas hoje, conforme o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, que nós somos o templo do Espírito Santo, somos morada de Deus. Mas os nossos irmãos do passado não tiveram esse privilégio, essa experiência, né? Eram homens que eram escolhidos pelo Senhor e em alguns períodos da história Deus se manifestava e ungia certos homens para desenvolver ali o ministério. Depois nós vemos o livro de Ruth, né? Também o autor desconhecido, a data é a mesma data entre o ano 500 AC ao ano 1000, né? E a intervenção e a soberania de Deus através da redenção universal. Este livro de 4 capítulos é o terceiro entre os denominados históricos, embora o seu conteúdo seja diferente dos demais, relata em que, nos dias em que os juízes julgavam, um homem chamado Elimeleque saiu de Belém para peregrinar nos campos de Moabe por causa da fome que havia na terra, né? Então, esse aqui é mais um livro histórico chamado Livro de Ruth. E depois nós vamos chegando agora no livro de 1 Samuel, autor incerto, provavelmente seja Samuel, né? A data entre 931 a 722 AC a 931, o tema Deus age na história. Então, meu querido aluno do seminário, nós vamos estar parando hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desta primeira aula, que Deus venha abençoar a sua vida e em breve estaremos lançando as próximas aulas deste livro maravilhoso chamado O Antigo Testamento ou a Nova Aliança. Deus abençoe a sua vida.